Veja no ICL Notícias, segunda edição. Então eu vou fazer uma declaração e vou provar minha declaração. Realidade paralela da extrema-direita. O que eles fizeram? Usaram batom? Um dia após atos fracassados pela anistia, bolsonaristas tentam disfarçar fiasco em Copacabana. E houve sim mão pesada do Alexandre de Moraes. De golpistas a deportadas. 4 fugitivas do 8 de janeiro são presas ao tentar se refugiar nos Estados Unidos. Show de horrores de Donald Trump. Presidente passa por cima de ordem judicial e evoca lei de guerra para deportar venezuelanos. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal também da Voz Trabalhadora no YouTube. E também boa tarde para você que nos assiste pela sua TV no Rio Grande do Sul, na Pop TV. Eu e Chico Sá apostos para falar nesse dia pós-manifestações que não foram nem de perto do tamanho que a extrema-direita esperava, né, Chico? Boa noite. Meu Deus, aliás, boa tarde. Fracasso, boa tarde. O boa tarde está firmado já. Está firmado, né? já. É fracasso retumbante, né? É isso aí. Porque não é que não foi esperado aqui, não foi nada em relação ao tal de 1 milhão prometido. Não é? Foi muito insignificante. Eu acho que mostra que essa pauta do perdão, da anistia, ela não pegou como o Bolsonaro imaginava, como todo o staff ali, bolsonarista imaginava, enfraqueceu, inclusive, a negociação na Câmara e no Senado. Porque ali ele tinha um cacife imaginário de que o Brasil todo está clamando por anistia. Você bota para jogar o jogo, na rua. O povo não estava lá. Ou seja, não tem esse desejo de anistia na massa. E não tem no Rio de Janeiro, que é a casa do Bolsonaro. Isso. Com o governador a favor, com tudo a favor. Ali nasceu, ali foi fortalecido o bolsonarismo. Naquela mesma Copacabana, naquele mesmo lugar, naquele mesmo quarteirão. Faz esse teste agora, para sentir se dá ou não dá. E vem esse fiasco, dificulta, inclusive, no Congresso. Aquele deputado que estava em dúvida, será que tem essa pressão popular toda? Viu que não tem. Então, ele sai também enfraquecido agora na proposta de projeto de anistia na Câmara. Excelente, Chico. Foi um protesto que foi convocado ali em Copacabana, como você disse. Eu conversei hoje de tarde também, não podia ser diferente, falando sobre como foi essa manifestação com o professor João César de Castro Rocha, que estava lá. Então, ele, além de trazer todo esse histórico, porque ele acompanha as manifestações desde 2018, ele também traz uma visão, né, ali olhando as miudezas do que estava acontecendo. Então, é muito interessante. Uma das coisas que ele ressaltou foi que os bolsonaristas, né, extrema-direita, as pessoas que estavam na manifestação, não têm mais a mesma energia que se tinha antes, que era assim, naquele momento, se a gente for lembrar, naquele 7 de setembro, que o Bolsonaro xinga o Alexandre de Moraes e fala, deixa de ser canalha, sai da Alexandre de Moraes. Aquele momento foi uma multidão, assim, uma efervescência. Nesse eu estava cobrindo. Então, deu para sentir, assim, era uma coisa muito forte. Nessa manifestação agora, o professor diz que ele sente que deu uma desanimada. Eu vi essa excelente observação do professor. Tem que ressaltar que ele é morador ali, ele mora na frente ali, colado. Então, ele tem uma testemunha ocular da história, não só de agora, mas ele acompanha todas as manifestações.
ali como estudioso e tal, né? Vai para o seu passeio dominical e fica estudando o que está acontecendo. E me chamou muita atenção que não é que só foi pouca gente, é que os que foram também não estavam com aquela vibração que essa seita toda pedia. Era sempre muito vibrante. Exato. A gente chamava de delírio, a gente chamava de religião, seita, etc. Mas era muito vibrante. Tinha uma energia ali de quem está ganhando as ruas. E agora era tédio total. É isso, sem contar o tamanho em números. Quando a gente olha que eles pediram, a extrema-direita estava chamando e esperava reunir, pelo menos foi o que eles disseram, que eu acho que isso ainda foi mais difícil ainda, né, Chico? Porque eles dizem, a gente espera 1 milhão de pessoas, só que o total foi de 18 mil. Isso segundo os pesquisadores da USP, que já fazem essa avaliação há bastante tempo, tem muita experiência nisso. Aí vai o cálculo divulgado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Também muito curioso, porque a Polícia Militar do Rio já não faz mais esse tipo de avaliação. Dá uma estimativa de 400 mil pessoas. Isso a gente está falando ali no pico da manifestação, né? Só que aí o Otávio Guedes, na Globo News e no G1 também, faz uma apuração mostrando que, na verdade, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi quem mandou a PM divulgar esse número. Então, bota 400 mil aí. Vai 400 e vamos divulgar 400. E o Cláudio Castro está negando, né? Um comando de polícia desse também, que aceita esse tipo de coisa, comandante da Polícia do Rio de Janeiro, que aceita uma mentira desse tamanho, de uma polícia que nem estava mais fazendo esse cálculo, porque era muito comum antes, qualquer cálculo eram as polícias militares. Você pegava aqui nos jornais de São Paulo, segundo o comando da PM, o movimento reuniu tal número de pessoas. Era praxe, era a PM que fazia no Brasil inteiro. Não é mais, não faz há séculos. Mas o Cláudio Castro, para agradar o seu amigo Jair Bolsonaro e o seu amigo Malafaia, resolveram chutar um número qualquer. Eu fico curioso para saber quando é que eles pensaram que seria 400, né? Não 500, não 300. Porque não logo, se vai chutar, chuta logo 1 milhão, que era a previsão da extrema-direita, né? Não, mas vamos colocar 400 mil. 1 milhão já é demais, né? 1 milhão já é demais, mas 400 mil também não dá. Mas eu fico assim, como é que um comandante, que eu presumo que seja uma pessoa séria, comandante da Polícia do Rio de Janeiro, aceita uma parada dessa, que é uma coisa de... isso é um conluio, aquele acordinho de bandidagem. Vamos chutar que é... O professor Castro Rocha disse que tinha ali mais ou menos preenchido, não chegava a 2 quadras, né? E foi o que a gente viu nas imagens também. Ele disse, ele que já acompanha de novo, gente, sim, 2018. Sim. Que já chegou, assim, a encher 16 quadras. Sim. Então, é um negócio que já foi grande, né? Dá para fazer essa comparação também com as manifestações anteriores. E a gente já tem também muitos políticos, enfim, lideranças atentas a isso, né? A deputada Renata Souza, do PSOL do Rio, acionou o Ministério Público para apurar essa história. Quer dizer, o governador Cláudio Castro está negando, mas tem essa apuração do Otávio Guedes, né, que é um jornalista muito sério da Globo News, dizendo que... Otávio, além de conhecer muito a política do Rio, ele conhece muito a polícia. Isso. Porque ele tem muita foto na polícia, trabalhou em jornal impresso lá, cobrindo polícia e tal. Então, uma apuração do Otávio em relação a esse assunto é muito confiável. Então, o que é que você tem aí? Você tem o uso político da polícia como propaganda de uma corrente política. Uhum. É muito sério. Isso é muito sério, Chico. Sabe, isso se fosse para valer o Ministério Público no Rio, era para derrubar governador. Mas a gente sabe que não vai ser bem por aí. Mas o certo é que foi um fiasco que... diminui o poder, isso vai refletir na votação do Congresso. Quem ia arriscar, vou votar no Bolsonaro porque tem uma pressão na rua e vou votar pela anistia, se for colocado em votação o projeto, agora já pensa 2 vezes. Mesmo o Centrão vai colocar o pé nesse barco furado, Chico? Sem gente na rua... Acho que eles vão pensar 2 vezes depois de ver... E era a aposta da vida do Bolsonaro, porque ele larga a defesa jurídica
prefere atacar o Supremo. O Malafaia chega a chamar o Xandão de criminoso. Então, prefere há 15 dias, agora na beira de virar réu. Você ataca a corte que vai te julgar, não é nada hábil, mas era uma aposta política. Era uma grande aposta política. Aí essa aposta fracassa. Eu também não me preparei muito para a defesa jurídica, que eu quero apostar em reverter isso na política. Fica muito ruim para todo mundo, não é só para o Bolsonaro, não. É para o Braga Neto, Heleno. Se a defesa dos caras é esse ataque frontal, imagina o ânimo de um juiz desse ao julgar essa turma. Exato. Que parte para o ataque. Exato. Então, acho que eles estão abandonando a defesa jurídica em nome desse ataque político que também foi fracassado. Então, nunca estiveram... É um desespero, né? Tão desesperados. Demonstra um desespero. Eu acho que vale a pena a gente até trazer alguns trechos em vídeo para a gente acompanhar. A gente selecionou alguns aqui e outros a gente vai discutindo também ao longo do ICL Notícias segunda edição. Tem uma fala do Jair Bolsonaro lá em Copacabana, que ele diz que eleição sem ele é negar a democracia no Brasil. Mas ele é contra a democracia? Exatamente, esse é o ponto, né? Achei curioso, justo ele falando em democracia. Vamos assistir esse vídeo? Por favor. Vamos lá. Eleições sem Bolsonaro é negar a democracia no Brasil. Se eu sou tão ruim assim, me derrote. E uma esperança para nós. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, por ocasião das eleições do ano que vem, será um tribunal isento, diferente daquele que conduziu as eleições em 2022. Tem um ponto muito forte nesse vídeo, que é essa promessa permanente que eles fazem para enganar, para fanatizar a massa, né? Ele já está apostando na nova configuração do TSE e dizendo que isso pode significar um perdão lá dentro. Isso. Então, é um grupo político que faz essa promessa permanente. 72 horas, hora para pneu, sempre para manter os fanáticos de plantão. Uma promessa totalmente irresponsável, né? Tem uma outra que o Bolsonaro chama atenção, que acho que vale a pena a gente falar também. Na verdade, o professor Castro Rocha chamou a atenção quando eu conversei com ele hoje, que é uma fala do Bolsonaro falando, olha, me dá 50% da Câmara e do Senado, coloca isso na minha mão e eu resolvo o Brasil. E aí o professor Castro Rocha chama a atenção dizendo, o que ele está querendo dizer com essa fala? O que ele quer, o Bolsonaro, é dominar o Senado a ponto de ele, de repente, conseguir pautar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, quando ele fala isso, ele está tentando conseguir poder político, né, um plano de poder para sujeitar o judiciário. Então, esse é o plano do Bolsonaro e o professor avalia como uma das falas mais graves ali dele no palanque. Totalmente. E assim, deixando muito evidente o projeto político para a eleição de 2026, que é eleger maioria no Senado e caçar membros do STF. Ou seja, é mais um distrato ao STF agora em cima do julgamento deles. Então, essa linha, esse ataque frontal ao STF agora nessa semana, é uma coisa também meio do desespero e meio suicida, né? Vamos partir para essa linha que não tem mais ao que recorrer. E vale a pena a gente trazer também, Chico, a gente está ressaltando vários pontos aqui, porque ele teve o apoio ali de governadores, o próprio Cláudio Castro subiu no palanque e tal. Agora, importante é a figura do Tarcísio de Freitas, porque ele quer ocupar o lugar do Bolsonaro em 2026, né? Então, o governador de São Paulo estava lá e em eventos oficiais, na semana passada a gente estava falando, ele estava do lado do presidente Lula e ali imprimiu uma certa cordialidade e tal, né? Enfim, tava aquela coisa do bolsonarismo de garfo e faca que a gente sempre ressalta aqui. Só que aí, ali no carro de som, ele rompeu com isso. Foi embora. Eu até achei que ele foi longe demais, porque ele vinha imprimindo assim no discurso. Ele larga qualquer ideia daquela mentira do bolsonarista moderado,
que é uma ficção, não existe, mas ele larga ao ponto de também de ataque político muito forte, inclusive ao Supremo, a tudo. Foi muito violento até porque ele vinha dando no tom do discurso dele. Mas aí eu acho que é a captação, ele quer desde já pegar todo esse eleitorado do Bolsonaro, desde já, não deixar dúvida, e se aproveitar dessa decadência do próprio Bolsonaro. É um papel ali, porque ele, ao mesmo tempo que ele faz aquela defesa do Bolsonaro, ele também pode ser chamado de um traidor, de alguma forma. Ele está ali com um objetivo muito decidido de transferir aquele voto do Bolsonaro, de transferir o prestígio político daquele eleitor do Bolsonaro para ele. Ele está indo buscar voto, já pensando em 2026. É uma figura para o próprio bolsonarismo ficar de olho, porque eu não sei até quando ele segue com o Bolsonaro. Então, aí que tá, né? Porque ele é o favorito para 2026, se o Bolsonaro realmente não conseguir reverter a inelegibilidade, eu acredito que não vá. A gente tem até uma pesquisa, Chico, o monitor do debate político da USP fez uma pesquisa de intenção de voto nesse sentido. Tem uma ONG que é a More in Common, que foi feita em parceria com eles. E os bolsonaristas que foram para o ato em Copacabana responderam. Então, olha só o cenário da pesquisa. Se Bolsonaro não puder ser candidato, qual dos nomes, melhor dizendo, a seguir é o melhor para concorrer à presidência? A gente tem o Tarcísio em primeiro, 42%, e depois só vem a Michele, com 21%, o Eduardo, 16%, Flávio Bolsonaro, 6%, Romeu Zema, 2% e Ronaldo Caiado, 1%. O que já mostra uma virada aí, porque sempre aparecia a Michele na dianteira, em toda a pesquisa dele. Então, está dando muito certa a estratégia do Tarcísio. A gente acha que ele está arriscando a imagem porque ele pregou ali na Faria Lima, no poder político de São Paulo, a ideia de que era um Bolsonaro mais moderado. No entanto, esse tom dele mais radical nos palanques com o Bolsonaro está dando certo, ele está transferindo, ele está roubando o voto do Bolsonaro e vai ficar mais forte do que o Bolsonaro já. Então ele tá sabendo transferir com esse tom muito colado a essa linha bolsonarista mais radical. Então ele está transferindo com... Ele fala, por exemplo, que sobre os atos lá do 8 de janeiro, ele fala que foi apenas manifestação escrita a batom, usaram batom na estátua, que é uma imagem que o bolsonarismo usa muito. A mulher foi presa porque usou batom na estátua. Ele usou isso, que é uma coisa raiz ali do bolsonarismo, e está levando a votação de Bolsonaro toda para ele. Tem sido muito eficiente a tática dele até o momento. E até o Bolsonaro, se for olhar ali, tem 2 momentos que ele realmente aponta o Tarcísio como meio que o preferido dele nessa sucessão. O próprio Bolsonaro parece fazer isso ali em 2 momentos. Eu acho que vale a pena a gente trazer também o deputado Pastor Henrique Vieira, por favor, mesa redonda, Chico. Ele tem sido uma das vozes progressistas dentro do Congresso Nacional contra a anistia. Então, deputado, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, deputado. Boa tarde, gente. Um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez, viu? Prazer é todo nosso, deputado. Eu pergunto a sua avaliação sobre esse ato de domingo, se na sua avaliação enfraquece Bolsonaro, e também aproveito para perguntar sobre a articulação no próprio Congresso, né? Não só o senhor, mas, enfim, outros parlamentares ali, progressistas, como é que tem sido feita a articulação para barrar, de fato, a anistia aos golpistas do 8 de janeiro? O ato, eu acho que nós precisamos ter uma visão equilibrada. Se nós compararmos com atos anteriores do próprio bolsonarismo e da extrema-direita, sem dúvida alguma é um fracasso. Um ato esvaziado, ainda mais que eles concentraram no Rio de Janeiro e ainda assim não ganhou aquela multidão que o Bolsonaro esperava. Neste sentido, é um ato que enfraquece a própria pauta
da anistia, que é o interesse do Bolsonaro. Eu digo visão equilibrada porque também nós precisamos, nós do campo democrático, não desprezar a força dos nossos adversários. Por mais que tenha sido abaixo do esperado por eles, 18 mil pessoas na rua mostra alguma capacidade de mobilização. Então eu prefiro ter uma visão equilibrada, saber que foi um fracasso para o objetivo específico, mas não quer dizer que a extrema-direita está derrotada no cenário político brasileiro em hipótese alguma. Sobre a articulação, Bolsonaro vem intensificando desde o início do ano. Algumas fontes dizem que ele precisa de mais 20 votos para conseguir o número que ele requer e necessita para a anistia. Óbvio, se Hugo Mota, presidente da Câmara, decidir colocar para votar. Da nossa parte, a incidência está sendo diretamente junto ao presidente da casa, que tem a prerrogativa de escolher a pauta, ouvindo o colégio de líderes, para que ele sequer coloque em votação. Ao mesmo tempo que fazemos essa articulação política dentro da casa, pressionando o presidente e tentando coesionar um campo democrático, nós estamos mobilizando o que podemos nas redes e nas ruas. Então, eu lancei um manifesto que bateu 150 mil assinaturas, a Frente Brasil Popular, a Frente Brasil, o Povo Sem Medo, dia 30 de março, vai fazer uma manifestação também. Então, assim, nós precisamos de pressão popular sobre o Congresso, porque eu não garanto que Bolsonaro ali não vai ter o número que ele precisa para aprovar a anistia. Chico, eu vou passar para você. Tem um abaixo-assinado, né? Só aqui para reforçar, tem um link para as assinaturas nas redes sociais do deputado, que é o pastorhenriquevieira.com.br/sem anistia para golpistas. É isso, né, deputado? Chico? Boa. Deputado, prazer voltar a falar contigo. Eu queria aproveitar a sua presença. Você conhece muito a questão religiosa, principalmente no Rio de Janeiro. Qual foi a força do movimento religioso, uma vez que a manifestação foi puxada pelo Malafaia? Qual foi a força das igrejas nessa manifestação? Você acha que foi preponderante mesmo para esses 18 mil? Ou é um público já ex-militares, aquele público ali de Copacabana? Como é que se avalia principalmente a força da igreja nessa manifestação? Nós precisamos de mais dados assim para que possamos ter uma resposta objetiva. A leitura política que eu faço é que o bolsonarismo continua forte dentro do campo evangélico, não vou negar essa realidade, porém ele não está na sua temperatura máxima, entende? Ele não está no auge que ele já encontrou da sua capacidade de mobilização. Eu percebo alguns sinais também de esgotamento, uma certa percepção que houve como a partidarização do púlpito, que há uma certa apropriação da igreja por uma sigla política, por um líder, uma família, uma pauta. Então ele continua com capacidade de influência, não tem como negar isso. Porém, eu acho que não está no auge daquilo que ele já conseguiu. E tem um outro detalhe, quem conhece a igreja, vive a igreja, sabe que domingo não é exatamente o melhor dia para você fazer uma mobilização nas ruas, porque é um dia, historicamente, em que a maior parte das igrejas se reúne para as suas celebrações e para os seus cultos. Depois eu queria saber se eu posso também fazer algum comentário sobre a relação do Bolsonaro com o Tarcísio, mas eu faço para que vocês expliquem melhor. Só vai nos ajudar aqui, por favor. Não, beleza. Veja, minha opinião e pelo que eu ouço em Brasília, qual a estratégia de Bolsonaro? Levar até onde ele puder a sua própria candidatura, mesmo condenado e preso, ou seja, só cair a candidatura quando, aos 45 do segundo tempo, o TSE inviabilizar. E nesse momento ele indicar ou a Michele Bolsonaro ou o Eduardo Bolsonaro. Essa é a cabeça do Bolsonaro, ele só pensa
em candidatura com ele, a esposa ou o filho. Só que ele vem recebendo muita pressão de alguns partidos do Centrão, de setores do mercado, da Faria Lima, tentando convencê-lo a reduzir essa sanha de só ser ele o candidato da direita, da extrema-direita, e abrir espaço para um outro candidato que é preferido por esse campo, que é o Tarcísio. Porque, em tese, supostamente, o Tarcísio passa o que vocês colocaram aí, o bolsonarismo de garfo e faca, mais protocolar, mais elegante. Então, existe nos entornos ali da extrema-direita uma tentativa de convencer Bolsonaro a recuar dessa tentativa dele de ir até o final e colocar alguém da sua família em nome de apoiar o Tarcísio. E qual seria a contrapartida para Bolsonaro fazer isso? Maior chance de aprovar o projeto de anistia no Congresso. Então, eles, nesse momento, estão nesses cálculos da própria extrema-direita. O Bolsonaro não quer abrir mão, mas ele está sob pressão, porque ele já está denunciado, indiciado, pode se tornar réu e pode ser preso. E os setores da extrema-direita que preferem Tarcísio estão usando essa pressão sobre Bolsonaro para tentar convencê-lo, como se fosse assim um jogo. Abre mão dessa candidatura, nós garantimos a anistia no Congresso, você se livra da prisão e Tarcísio é candidato. Então, nesse momento, minha leitura de fora, que eu ouço nos bastidores de Brasília, é o debate lá nos bastidores da extrema-direita. O que me cabe dizer para o grande público? Tarcísio é Bolsonaro, é política de ódio, política de violência, política de intolerância, política de machismo, misoginia, antiambiental e contra o povo trabalhador. Então nós precisamos, na minha opinião, do campo democrático, identificar Tarcísio tal qual ele é. Ele é um radical da extrema-direita. Eu acho muito importante a sua avaliação aqui, deputado, sobre isso. Eu também quero te ouvir sobre essa afirmação do Bolsonaro sobre uma suposta aliança com o Kassab. Antes disso, a gente vai rodar aqui o vídeo e aí, na volta, a gente comenta. Vamos lá. Deixo claro aqui, esse 50% aqui, Mauro Mendes e Tarcísio. Não é PL, não. Tem gente boa em todos os partidos. Eu, inclusive, há poucos dias, tinha um velho problema e resolvi com o Kassab em São Paulo. Ele está ao nosso lado, com a sua bancada, para aprovar a anistia em Brasília. Aí eu queria trazer aqui algumas avaliações. Por exemplo, o UOL apurou em reportagem que o Kassab ele não se manifestou, mas basicamente o que dizem nos bastidores e que o próprio Kassab diz é que tem uma parte ali do PSD que quer votar pela anistia e outra que não, e que ele não vai interferir. E também no Senado eu acho interessante porque tem a figura do Otto Alencar ali, que é líder, enfim, aliado ao PT também, enfim, também não vai pautar essa discussão, o próprio Alcolumbre já disse que não vai. Eu quero ouvir a sua avaliação também, deputado, sobre essa repercussão no entorno dessa afirmação do Bolsonaro, né? Se foi um blefe ou se realmente existe essa manifestação toda. Eu avalio que essa é a estratégia dele mesmo e tem a ver com o que eu falei na minha resposta anterior. Buscar partidos de centro e centro-direita para ter o número de votos necessário para aprovar a anistia, com os acordos que isso pode implicar. Kassab é uma peça fundamental se ele quer ter esse número. Só que Kassab pode muita coisa. Pode tudo? Não pode tudo. Então, dentro do próprio PSD, tem nomes como Otto Alencar, tem nomes como Antônio Brito. Então, tem uma ala radicalizada, extremista, vou usar o termo que eu acho melhor, tem uma ala extremista dentro do PSD que vai fácil com Bolsonaro, mas tem ali algumas figuras de muito poder e influência, citando dois nomes aqui, Otto Alencar e Antônio Brito, que na minha opinião não pactuariam em hipótese alguma com o projeto de anistia. Posso me equivocar, a vida que segue. Então, Kassab pode, a estratégia de Bolsonaro é por aí, mas ele não pode tudo, e quando ele faz um ato que
politicamente sai esvaziado, ele fica com menos trunfo, inclusive, diante do próprio Kassab, na minha opinião. Então, assim, o cenário é indefinido, tem jogo a ser jogado. Eu acho que a partir desta semana, os bastidores de Brasília, que já estavam aquecidos, a pauta do plenário está fria, mas a pauta dos bastidores está muito aquecida com o debate das comissões permanentes da Casa, deve se definir esta semana, e com esse debate sobre a anistia. O que está aquecido agora vai pegar fogo, porque é o famoso vai ou racha. Bolsonaro não vai conseguir, durante muito tempo, prometer uma anistia sem que ela se concretize. Uma hora isso vai cair ou na fatalidade da anistia ser aprovada ou no descrédito dele de ficar falando alguma coisa que se comprova como blefe. Por isso, a importância de mobilização do campo democrático para colocar os olhos e a pressão sobre o parlamento para a gente ajudar a esfriar, arquivar e enterrar essa pauta da anistia, porque é uma chance histórica nesse país de responsabilizar peixes grandes, inclusive com estrelas de general, que tentaram um golpe contra a democracia. E isso é grave, porque é gente que ama tortura e odeia o povo. É isso, deputado. Perfeito, deputado. Quero muito agradecer aqui a sua presença. É sempre um prazer ouvir o senhor, que está com uma avaliação muito sóbria também do ato que aconteceu, né? Muito importante para a gente. Obrigada, deputado. Até uma próxima. Muito obrigado. Um fraterno abraço. Um abração, querido. A gente chama também Rodrigo Viana aqui com a gente, continuando falando desses atos de ontem. Rodrigo, Sério urgente. Bem-vindo à nossa mesa, diretamente do Sério Urgente. Tomei uma água e já voltei. Deu uma respirada. Eu queria chamar aquela foto que ficou muito emblemática, se der tempo aqui da gente mostrar. Vamos mostrar. O Bolsonaro ali no palanque, né? Enfim, falando sobre a anistia. E aí a gente teve um clique, olha só, tá aí na sua tela, do fotógrafo Alexandre Cassiano, que é do jornal o Globo, que mostra ali atrás, né, um sem anistia, que é uma faixa que foi colocada na janela. Foi um estudante de 18 anos, viu, Rodrigo? O João Pedro Fagundes, que falou para o Globo: eu quis mandar uma mensagem para os golpistas e os seus apoiadores de que o povo brasileiro não esqueceu e não vai esquecer a criminosa tentativa de violar a democracia. Foi muito bom poder representar milhões de brasileiros com a mensagem. Parabéns. Olha a sagacidade do João Pedro. Foi, né? muito. O cara comunicou mais do que qualquer coisa, né? Foi. Aí sim, foi uma frase que valeu por 1 milhão de pessoas. Foi. Não, isso aí, essa foto entra para a história, né? Sim. Talvez a última manifestação de rua do Bolsonaro antes de começar o julgamento, e ele tomou um sem anistia na cabeça, além de ter tomado também esse público baixo. Ele botou a culpa nos cariocas, né? Diz que o pessoal acordou tarde para ver foi o Malafaia. Bom, mas o Malafaia não entende tanto das camadas populares, pelo jeito, não. dos cultos, e ele quer dizer que a Zona Oeste do Rio, por exemplo, vai acordar, a Zona Norte do Rio vai acordar mais do que 7, 8 horas do dia. Não acorda, é o povo que acorda cedo, está todo lá. É porque o pastor tocou num ponto aí, o domingo é dia de culto, também então talvez já comece a haver uma despolitização daquela igreja que estava muito colada no bolsonarismo. Talvez esteja preferindo de novo Jesus Cristo, o culto a Bolsonaro. Um pedaço dos evangélicos do Rio de Janeiro rompeu com o bolsonarismo, né? O Ottoni de Paula, né? Que outro dia foi até entrevistado aqui no Série Notícias Primeira Edição, que apoiou o Eduardo Paes no Rio, criticou o Bolsonaro, continua sendo de direita e tal, mas rompeu com o bolsonarismo, disse que se arrepende de ter entregue o púlpito da igreja dessa maneira para o bolsonarismo, que eles estão não preocupados com a igreja, mas com o projeto de poder deles, né? Então, pode ser, isso é um dos diagnósticos. Eu vi sua pergunta para o uma primeira revisão, né, da igreja neopentecostal no Brasil, de que se a gente continua colocando o Bolsonaro antes de Cristo, pode ser muito ruim para a igreja. Já está, né? Já está ruim. Mas o Malafaia continuou bancando o jogo e fez o ataque mais frontal ao Alexandre de Moraes, veio do Malafaia, né? Chamou de criminoso. Nós vamos falar daqui a pouco. O Bolsonaro também, né? Chamando de alexandrismo. Alexandrismo. Mas eu acho que o mais grave foi do Malafaia chamando de criminoso e dá até a impressão que ele está provocando, ele está querendo um processo. Tá pedindo, sabe o cara que está pedindo para ser expulso do jogo? É que o Flávio Bolsonaro, ele insinua que o Alexandre de Moraes é assassino, porque morreu um dos golpistas, né, que acabou morrendo e tal, enfim.
E aí ele faz essa insinuação, como se o Alexandre de Moraes É grave tivesse também, gravíssimo. culpa, então Não, é muito grave. Agora, a gente pode também trazer um outro expoente, a gente está falando aqui de extrema-direita, né? E sobre como nesses últimos anos a gente teve alguns expoentes nessa luta, né? No caso da ciência, por exemplo, na época da pandemia e tal, a gente teve um nome muito importante para lutar contra o negacionismo, que foi o Miguel Nicoleles. Nossa, né? foi um dos que mais colocou a cara, né, para lutar contra o que o Bolsonaro estava fazendo. E um dos maiores neurocientistas brasileiros, né, Sim, Chico? ele alertou que no tempo que o Bolsonaro disse que é gripezinha, ele já alerta que olha, é pandemia e é braba, vamos ter cuidado. Ele estava, na época, à frente do consórcio do Nordeste. Ah, é? Isso faz com que a região seja a primeira a cuidar mesmo da pandemia, que iria se instalar um pouquinho tempo depois. Então, é uma figura importantíssima naquela luta contra o negacionismo. Isso. E por que eu tô falando dele? É aí que tá. Por que nós estamos falando do Miguel Nicoleles? Ele não foi a Copacabana, não iria? Não foi. Não foi, de jeito nenhum. Mas ele é o entrevistado de hoje, do Chico Pinheiro Entrevista, às 7 horas da noite. Eu achei maravilhoso. Professor emérito, ele é escritor, médico, neurocientista. Ele sempre colocou o dedo na ferida, inclusive, falou que tinha que falar. Nessa conversa com o Chico, ele vai trazer diversos desses aspectos e tal, mas ele vai falar também sobre como a ciência, né, pode ser agente de transformação social. Ele tem um projeto, o Projeto Macaíba, então vai falar de política. No Rio Grande do Norte, né, o projeto dele, não é isso? Sim. Vai falar também sobre o presidente Lula, sobre o governo, sobre Dilma Rousseff, sobre política internacional. Ele teve agora na China, foi condecorado lá com uma comenda muito importante do governo chinês. É um dos cientistas brasileiros mais conhecidos do mundo. Né? Vamos assistir um trechinho da entrevista para ver o que nos espera? Vamos lá. E um dia eu estou fazendo um experimento lá em 2003, fazendo um experimento no meu laboratório, vinha a minha secretária, tem um cara falando uma língua esquisitíssima no telefone. A única coisa que eu entendi é que ele está dizendo que é do Palácio Presidencial do Brasil. Eu acho que é trote, eu vou desligar. Eu falei, não, deixa eu atender o telefone. E era o pessoal falando que ele tinha recebido minha carta, onde eu falava que eu queria construir um instituto no Brasil e que era para eu vir para o Brasil na semana que vem. Quem é que dizia isso? O Lula. O próprio Lula. O presidente Lula. E foi o Frei Beto, acho, que entregou essa carta para ele. E eu vim, despenquei dos Estados Unidos para o Brasil para encontrar com ele, e aí ele me mostra onde você quer fazer esse instituto no mapa lá na sala dele, eu acho. Foi na sala dele, no Palácio Planalto. Aí eu pus o dedo lá em Macaíba. Por que o Rio Grande do Norte? Porque eu queria fazer algo para demonstrar a tese que a ciência é um grande agente de transformação socioeconômica, né? Principalmente social. O meu lema é esse, desde então. A ciência como agente de transformação social. Excelente, então, gente. A gente acompanha logo depois do N2, então é só continuar com a gente, que você acompanha a partir das 7 horas da noite, coladinho no ICL Notícias, segunda edição. Dá para se inscrever também no nosso grupo do WhatsApp do Chico Pinheiro Entrevista, que é icl.com.br/Chico, para receber os conteúdos exclusivos e ficar sabendo antes quem vão ser os entrevistados e até assistir uns trechinhos, que nem aqui no ICL. Muito bom. Vamos nessa, então? Continuar falando sobre o ato bolsonarista. Achei muito interessante que o pastor Henrique Vieira fez essa observação, né? Se comparar com os atos anteriores do Bolsonaro, foi um fracasso. O próprio Bolsonaro disse isso, deixou escapar. Ele deixou escapar. Falou? Nós mostramos uma frase aqui no ICL Urgente mais cedo. Muito bom. A gente pode trazer o Cacá, então, para falar? Por favor. Trazer a avaliação dele sobre isso. Ele também estava escrevendo, né, avaliando como é que foi esse ato. Cacá, boa noite. Boa noite. Olá, Gabi, Rodrigo, Chico. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Cacá. A gente quer saber o que você achou também, né, além do que você achou sobre Bolsonaro, né, sai pior desse ato ou não, mas também sobre como você avalia o tratamento ali, não só do Bolsonaro, mas do Flávio Bolsonaro, do Silas Malafaia, sobre ministros do Supremo e essas falas, né, bastante agressivas. Gabi, eu cheguei a escrever um artigo que deve sair quinta-feira, que se chama Prenda-me se for capaz. Eu acho que o Bolsonaro abandonou a defesa técnica, claro que os advogados deles não devem concordar com isso,
e partiu com um confronto político mesmo. É inacreditável, no momento em que nós temos marcado o julgamento do recebimento da denúncia, a agressividade com que se viu ontem naquele ato. Foi algo, claro, o ato politicamente foi ótimo, porque foi um fracasso absoluto. Eu até eu conversei com o Boulos hoje, que eu achei que o Boulos é que tinha convocado, eu vi que o deputado disse que é um grupo que está convocando, e a convocar um ato especificamente contra a anistia agora, eu sou completamente contrário. Eu penso que o fracasso do ato pela anistia foi tão grande que fala por si. Se fizer agora e a esquerda não colocar, os democratas não colocarem 500 mil pessoas, vai, de certa forma, voltar a falar em anistia. A anistia ontem tomou um tiro, essa é a realidade, porque foi um fracasso o ato. Mas o que mais me impressiona como advogado é analisar o que ocorreu. Quer dizer, você tem um presidente da República, um ex-presidente da República, que vai quase certamente se tornar réu no dia 25 ou 25 e 26, por unanimidade, e faz um ato com 4 governadores de estado, com o Malafaia sendo super agressivo. É inexplicável. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas da hipótese de ser num momento de desespero, porque existe ainda um certo movimento que diz assim, não, se prenderem o Bolsonaro, vocês vão ver o Brasil parar. Eu não acredito em nada disso. Eu acho que se tiver uma outra manifestação agora, em vez de 18 mil, vai ter 1.800 pessoas, a hora que ele virar réu, se tiver, vai ter 180 pessoas, e a outra não vai ter manifestação porque vai estar preso. Então a situação é muito grave, me parece que é uma provocação mesmo para que se tente. Eu sempre fui contrário à prisão preventiva, você sabe a minha posição, acho que a prisão preventiva é a última raça, é só quando realmente tem algo muito grave, mas eu achei extremamente grave a agressão ao Supremo, porque, veja bem, a base de todo o movimento golpista se originou numa tentativa de desmoralizar o judiciário. A gente tinha um Congresso, como já disse, cooptado, e era necessário desmoralizar o judiciário. Então, é inacreditável que nesse ato do Rio de Janeiro ontem, eles tenham sido agressivos, citando nominalmente o ministro Alexandre. O que parece é que houve um desespero, uma tentativa, talvez, de realmente tentar uma preventiva para polarizar e para ir levar a coisa só para o lado político. Eu falei aqui um pouquinho antes, Cacai, que parece aquele jogador que está cavando a expulsão, né? O Malafaia, especialmente, quando fala sobre o Alexandre de Moraes, ele diz, eu vou dizer e tal, o Alexandre de Moraes é um criminoso. A gente tem o vídeo. Tem o vídeo, isso que eu ia falar. Vamos assistir o vídeo, daí depois o Cacai comenta especificamente. Primeiro, assim, o que significa isso e qual pode ser o objetivo? O Malafaia quer ser interpelado, quer ser preso. O Bolsonaro estava do lado. Vamos ver a imagem, é muito forte. E houve, sim, mão pesada do Alexandre de Moraes por ocasião das eleições de 22. Por exemplo, segundo decisão dele, eu não podia mostrar a imagem do Lula defendendo o aborto. Gente, esse é o vídeo do Bolsonaro falando sobre eleições de 2022, dizendo que o Alexandre de Moraes teve mão pesada, que não deixa de ser grave, mas agora sim a gente vai trazer aqui o vídeo do Silas Malafaia. Vamos lá. Fazer aqui declarações fortes e vou provar, porque eu não vim aqui para fazer acusação leviana. Então eu vou fazer uma declaração e vou provar minha declaração. O ministro Alexandre de Moraes é um criminoso! É algo inacreditável, assim, nós estamos há 10 dias do julgamento do recebimento da denúncia. O Malafaia, tem uma importância muito menor, está ao lado, se dirigindo ao público, mas se dirigindo ao Bolsonaro, que vai virar réu dentro de 10 dias. Eu só posso entender isso como um desespero, sem dúvida nenhuma, mas, mais do que isso, eu acho que é uma estratégia. A estratégia de esgarçar o máximo e de provocar o judiciário persiste. Essa é a estratégia deles. Isso não pode ser jurídico, gente. A defesa jurídica, eu acho que já viu que perdeu, que vai perder. Ele vai se tornar réu dentro de 10 dias. A instrução vai ser rapidíssima. Antes de setembro, nós temos esse processo terminado, já falei para vocês isso aqui, e ele está condenado. Então, eu penso que isso é uma estratégia. Nós não podemos esquecer que tinham 4 governadores no palanque. 4 governadores.
a manifestação foi um fracasso? Claro que foi, 18 mil pessoas, embora seja muita gente, é um fracasso para uma manifestação que pretendia que tivesse 1 milhão de pessoas. Por isso é que eu acho que não é hora de convocar manifestação especialmente contra a anistia, porque eles já deram munição suficiente para mostrar ao Brasil que a anistia não é pauta para o Brasil, não é pauta para o povo brasileiro. Se nós discutirmos isso, claro, quer conversar sobre a 6x1, a questão do trabalho, quer conversar sobre a proximidade de 31 de março, isso é uma outra história. Tem muita pauta que os democratas e a esquerda podem estar na rua. Mas agora o que me preocupa é entender por que fizeram esse esgarçamento tão violento, xingando inclusive o ministro Alexandre de Moraes, há 10 dias do recebimento da denúncia. Para mim, é uma estratégia de desespero, até mesmo para forçar talvez um pedido de prisão, porque agora nós tivemos deputados de um partido político que pediu algumas providências também no processo que acontece. Tudo que não deve acontecer agora é um ato mais forte do Supremo Tribunal. Vamos deixar o processo ter a sua normalidade. Agora, se a provocação chegar a um ponto X, a normalidade passa a ser a prisão preventiva. Essa que é a questão. Você sabe o que vai acontecer se decretar a prisão preventiva do Bolsonaro? Ele vai ser preso. Não vai acontecer nada mais do que isso. As pessoas falavam, se acontecer um processo, o Brasil vai parar. Não para nada. Nós vamos anistiar Bolsonaro. Não anistia nada. Está lá 18 mil pessoas na rua. Então, nós temos que entender esse movimento, e o Supremo Tribunal é maduro para isso, porque está sendo provocado desde o início do governo Bolsonaro, como um gesto político, como opção política do Bolsonaro, evidentemente dos seus principais apoiadores. É claro que a essa altura, tudo que o Tarcísio não quer, embora ele esteja lá, é que não haja anistia. E se não tiver anistia, ele, Tarcísio, é uma opção. Se tiver anistia, não é opção, deixa de ser opção. Então, assim, ali é um bando de pessoas fazendo um jogo político, mas o que me interessa como advogado criminal é analisar por que essa provocação ao Supremo há 10 dias do recebimento da denúncia. Não é normal. E antes não estava assim, né, Cacai? Nas outras manifestações estavam, parece que pisando em ovos ali. O Bolsonaro não falava, colocava até na boca do Silas Malafaia. Isso, havia uma preocupação. Mas existia uma preocupação, né? Eles ligaram o botão do desespero, entendeu? Eu pensei que você ia falar outra coisa. Ligaram o botão do dane-se. Ligaram o dane-se. Eu penso com você. Eu acho que, de certa forma, essa pode ser uma estratégia, porque foi muito violento no momento em que nós estamos, todos nós já virados para esperar. A anistia é claro, nós temos que acreditar que o Congresso Nacional pode discutir o que ele quiser, isso é óbvio. Mas eu repito, a estratégia jurídica parece que foi abandonada. Eu acho que já se viu que não há saída jurídica, os casos são muito parecidos, as preliminares já foram todas julgadas, a materialidade é evidente e a autoria do Bolsonaro é escancarada. Mas é curioso, então, ele sabe que vai pegar 27, 28 anos de cadeia. Ô, Cacai, só assim, trazendo para o Chico, para a gente relembrar aqui, em algumas coisas, a ação do Bolsonaro lembra a do Lula. Essa história de esticar a corda, ir até o final como candidato, colocar um vice, né? Colocar o Haddad como vice. Mas nesta parte que o Cacai chama a atenção, não. Porque o Lula o tempo todo fez, sim, o combate político, mas não abriu mão da defesa técnica, de provar que era lawfare, de trazer até pesquisadores internacionais, de construir aquela tese. Reunir os grandes advogados do país. Exatamente. De promover o debate em cima disso. Jurídico também. O debate jurídico, assim, levou a sério. Então, nesse ponto é diferente, porque tem um ponto, Chico. o Lula jogava nas duas, né? Uhum. Diga. Tem um ponto fundamental que o próprio Lula gosta de falar, que ele fala assim, como é que o Bolsonaro pode falar anistia se não houve processo? Eu, desde o início e o tempo todo, eu disse, eu sou inocente e vou provar a minha inocência. Sim. Em todos os momentos, ele deu entrevista na cadeia dizendo isso, eu vou provar a minha inocência e vou provar os interesses daqueles que estão me perseguindo. O Bolsonaro é o contrário. Desesperado falando em anistia, quando ele vê que não tem sequer pessoas suficientes para falar seriamente no projeto de anistia, ele começa uma agressão ao Supremo Tribunal num momento extremamente... Olha, eu advogo no Supremo há 40 anos. Você imagina se um cliente meu vai chegar em qualquer momento, não é há 10 dias do julgamento, não, e vai agredir o Supremo Tribunal. Ele perderia o advogado na hora. Falar, então eu vou para casa. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu vou para casa, né? Não, imagina, se você não acredita na defesa técnica, nós não somos políticos. Então, foi muito grave o que aconteceu ontem. Foi bom
sob o aspecto que eu acho que comprovou que a anistia não é uma pauta que realmente sensibiliza o Brasil. Mas foi preocupante imaginar que o Bolsonaro talvez esteja julgando para esse título do artigo meu que sai essa semana. Prenda-me se for capaz. E tem uma coisa, Chico, que eu chamei a atenção também no ICL Urgente um pouco mais cedo. Parece que está um pouco de salto alto, assim, a família Bolsonaro, porque até esse tipo de fala, esse prenda-me se for capaz, tipo, ninguém me segura, eu sou quem faz e acontece. O filho, o Flávio Bolsonaro, deu uma entrevista para o UOL hoje dizendo: meu pai elege até um poste. Deixem ele preso que ele elege quem ele quiser. É uma confiança total nessa... Um certo delírio, eu acho, assim, misturado com estratégia. Não sei até onde vai a estratégia e onde começa o delírio também, né? Você vê, Rodrigo, na lista dos presidenciáveis tem 3 Bolsonaro. A Michelle e 2 filhos. É algo incrível que vocês passaram agora. É algo inacreditável. É um negócio em família, Chico, e Cacá e Gabi. Sempre foram... Os negócios lá sempre foram em família. Totalmente. Mas você pega o Tarcísio jogando com toda a habilidade possível. Eu acho que ele passou do ponto no comício, ontem, no palanque ontem, que ele é agressivo contra o STF. Diz que rolou uma estranheza entre os próprios ministros do Supremo, que ele costumava ser mais habilidoso politicamente. E ele vai e resume toda a quebradeira que houve no 8 de janeiro ao uso de um batom numa estátua. Foram lá e pintaram uma estátua de batom, foram presos por isso? Eu acho que ele quis jogar com a plateia, garantiu o voto dele com aquela plateia, mas ele passou um pouco do ponto para... essa nova... os donos do poder que estão com ele. Totalmente fechados com ele. Mas é uma configuração difícil para o Tarcísio, né, Gabi? Porque, quer dizer, o problema dele que seja difícil, porque ele está nesse jogo. Mas, de um lado, ele vai publicamente e diz: coitados, uma moça que passou um batom e está presa. Sendo que os caras quebraram tudo, invadiram os 3 poderes com a ajuda de militares para dar um golpe. Depois ele vai nas reuniões privadas, todo mundo sabe, e diz: pessoal, calma lá, eu tenho que falar algumas coisas, vocês me entendam. Então, ele fica mal com os ministros do Supremo, porque ele diz uma coisa e faz outra em público, e fica mal com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, de alguma maneira, fica sabendo que em privado ele está dizendo: não, isso é exagero, eu tenho que falar uns exageros aqui, porque senão... Ou mesmo na semana passada, quando eu estava ali com o presidente Lula, porque tinha que estar como governador de São Paulo, e também fica o mal-estar, né? O famoso mal-estar com os bolsonaristas. Mas é um jogo assim, ele está tentando, mas ontem eu concordo com o Chico, ele passou do ponto porque ele fez essa comparação descabida e deve ter tocado o alarme lá no Supremo Tribunal, né, Cacai? Ele minimizou o ataque que a gente viu no 8 de janeiro, né? Na verdade, isso pode ser analisado de diversas formas. Quem é ali que, nesse momento, interessa ao Supremo? Bolsonaro. Na verdade, todo mundo que falou julgou o Bolsonaro mais para a cadeira de réu. A gente tem que pensar sobre esse aspecto. Aquela reunião, aquele ato foi péssimo para o Bolsonaro. As pessoas criticando o Supremo, isso é péssimo para o Bolsonaro. O Tarcísio, para o Malafaia, que não são denunciados... é ruim sob algum aspecto, os ministros podem ficar chateados, mas não é uma coisa que tenha tanta importância. Para o Bolsonaro, foi gravíssimo. Sabe-se lá se o Tarcísio queria, era isso mesmo, era falar: olha, eu preciso liquidar de vez a fatura em relação ao Bolsonaro, isso eu não tenho como analisar. Eu digo que, juridicamente falando, o ato em si, para quem está há 10 dias de ser julgado pela corte, foi um desastre. E, claro, quem contribuiu para esse desastre? Principalmente o próprio Bolsonaro, mas também todos aqueles que foram agressivos. Não tenho dúvida disso. Não, vai lá, pode concluir. Não, é o que eu estou querendo dizer. Nós temos que pensar que o ato foi terrível para quem vai ser julgado pelo Supremo em 10 dias. É o abandono da defesa. Contribuíram quem? Todos eles. O Tarcísio foi péssimo para o Bolsonaro, Malafaia foi ainda pior para o Bolsonaro. O Bolsonaro já é ruim porque ele é o Bolsonaro. Então, acontecer isso há 10 dias do julgamento é espantoso se você for pensar que nós teríamos que estar preocupado agora em fazer uma defesa técnica. Acho que eles ligaram... Pode concluir, Cacá. É o que nós falamos, eles ligaram o desespero e vão realmente partir, talvez até para uma tentativa de forçar uma prisão, porque isso poderia causar certamente um impacto maior. Tem uma outra coisa que eu comentava com o Chico antes, que o Bolsonaro traz na fala dele, que me chama muita atenção,
E me parece preocupante também, o professor Castro Rocha também já fez essa observação algumas vezes sobre como o Bolsonaro, a intenção real, assim, de projeto de poder de Bolsonaro neste momento é o Senado, porque é o caminho que ele poderia trazer, por exemplo, pautar impeachment de ministros do Supremo. Então, na fala dele, ele fala, olha, eu quero mudar o destino do Brasil. Como é que eu posso mudar o destino do Brasil? Se me derem 50% da Câmara e do Senado. Eu queria te ouvir sobre isso, né, Cacai? Porque é uma estratégia para tentar sujeitar o judiciário, para além dessas falas que são ali verborrágicas. Para jogar um poder contra o outro, né, Gabi? É grave. Total. Gabi, há 2 anos atrás, eu estava voltando da Champions League e tive com um senador muito importante, e que à época foi ministro do Bolsonaro, e ele falou comigo assim, Cacai, nosso objetivo principal, talvez único, é fazer grande maioria do Senado Federal. Isso há 2 anos atrás. Ele falou, nós precisamos, saiba disso, quero que você saiba. É uma pessoa bastante importante da direita nacional. Nós já temos uma estratégia que é ganhar de forma larga o Senado Federal para que a gente possa pressionar o Supremo Tribunal Federal e deter a pauta. Porque, por exemplo, você veja, o Alcolumbre já disse que a anistia, ainda que seja levada na Câmara, não será pautada no Senado Federal. O Senado, como são 81 apenas senadores e pessoas com muita experiência, lá você tem ex-presidente da República, você tem ex-governador de Estado, ele até então era um lugar extremamente mais, eu diria, mais maduro para tratar das questões nacionais. Eu me lembro que o doutor Petrônio, o ex-ministro da Justiça, certa vez perguntado para ele, o que é melhor, o Senado ou o céu? Ele disse, o Senado é melhor porque não tem que morrer. Mas isso é o Senado anterior, o Senado de antigamente. O Senado atual é um Senado que dá às vezes, não é possível que essa pessoa é senadora da República. Não é possível que o fulano de tal é senador da República. É muito diferente, porque o Senado representa o Estado. Por isso é que você chega lá no Congresso Nacional, o pirizinho está voltado para baixo. Na Câmara, que representa a população, está voltado para cima. São coisas simbólicas. Mas o Senado Federal e você tem toda a razão, é o objetivo principal da ultradireita. Porque através disso, você tem impeachment do Supremo, você tem colocação de uma pauta que interessa. Tanto é que você vê hoje a discussão que se dá no Senado, às vezes de forma assustadora. Você vê a composição do Senado hoje, é algo extremamente preocupante. Eu disse isso, eu fiquei sabendo disso através de um senador importante e que foi ministro do Bolsonaro, há 2 anos atrás. Toda a nossa força, acho que ele já imaginava que o Bolsonaro estaria em maus lençóis nesse momento, toda a nossa força vai ser dominar o Senado para que a gente possa pressionar o Supremo Tribunal Federal. A gente tem que lembrar que o Poder Judiciário teve a dignidade e a coragem de fazer um enfrentamento e manter a estabilidade. Então, a ameaça a um senador da República, de um senador da República, no Senado forte de ultradireita, ao Poder Judiciário, no meu ponto de vista, pode ser motivo de extrema instabilidade institucional. Nossa, é um alerta muito importante, bem preocupante, né? Só para lembrar que nós vamos, em 2026, renovam 2 vagas do Senado, né? Porque na última renovou uma vaga só, agora são 2. Então, se eles tiverem uma votação forte, eles ficam com uma proporção ainda maior no Senado. Em muitos estados brasileiros, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, já são os bolsonaristas, têm 2 ou 3 vagas já, né? Agora, isso pode se ampliar. Se ampliar e eles chegarem a ter 50 e poucos senadores, aí fica muito complicado, tanto para impeachment de ministro, mas é isso que ele falou. Anistia também. Anistia, então, porque vamos dizer que o Alcolumbre barre a anistia agora. Daqui em 2027, eles podem falar, vamos tirar da gaveta e votar, entendeu? Essa é a estratégia. Exatamente. Essa é a estratégia que eu ouvi de uma pessoa extremamente forte do outro lado há 2 anos atrás. Perfeito. Olha só. Ô Gabi, acho que tem uma fala também, a gente está falando do Malafaia, né? Do Malafaia que atacou o Alexandre de Moraes, mas ele não atacou só o Alexandre de Moraes, ele deu uma sacaneada no povo do Rio de Janeiro, né? A gente já falou aqui, mas não sei se botamos a fala completa no ar aqui do Malafaia. Você viu? Vamos colocar agora. Vamos colocar? Vamos lá. A gente tem aqui para ler aqui na tela, né, a fala do Silas Malafaia. Ele diz o seguinte, abre aspas então. Eu disse para o Bolsonaro que domingo de manhã no Rio de Janeiro não é o melhor lugar para se fazer manifestação. Eu avisei ao Bolsonaro, carioca no domingo acorda mais tarde, se der praia piora, tem jogo de Fla-Flu. Mas ele, não, vamos fazer, depois fazemos um em São Paulo. Que aliás teve um ato
mato, assim, pequenininho lá na Paulista, que deu meia dúzia de gato pingado. Tinha quase nada. Ensaiaram em outros lugares. Salvador tinha 10 pessoas, no Recife tinha a padaria Boa Viagem, 4, 5 no balcão, e por aí fora, né? Sabe que é reduto do Bolsonaro. Lisboa, 18. Lisboa, 18 pessoas, Nova York, 14. O Cacai fez uma conta aí, né? Eles começaram com 18 mil, vão cair para 1.800. E quando o Bolsonaro foi preso, pode fazer 18. Os 18 da Papuda. Eles podem ir lá para frente da Papuda e faz a manifestação. Teve já os 18 do Forte, os 18 da Papuda para homenagear o Bolsonaro na prisão. Vai ficar nisso aí. Mas a culpa não é do pessoal que acordou tarde, porque o Malafaia disse que o pessoal queria ver o Fla-Flu à tarde. Eu entendo, eu preferiria ver o Fla-Flu. Era 4 da tarde. Era bem mais tarde. E achar que a Zona Norte do Rio de Janeiro dorme até 10, 11 horas da manhã, acho que não conhece muito o Rio, um lugar que ele tem muitas igrejas, mas não conhece. O que interessa é que a anistia não é uma pauta prioritária hoje. Por isso que eu disse ao Boulos que eu achava que não deveriam fazer dia 30 um manifesto contra a anistia. O contra a anistia já foi no domingo. Exatamente. Não é uma pauta popular. Não é. Eu acho roubada também. Esquerda puxar manifestação agora. Deixa o Supremo, isso é coisa jurídica. Deixa o Supremo resolver. Puxa 6 por 1. A jornada de trabalho. É isso. Tem tanta pauta para a classe trabalhadora. As mulheres que estão presas por terem feito aborto. Você tem muita pauta que é digno de conversar sobre anistia. Agora, anistia para quem está preso. Gente, os processos nem terminaram. O Bolsonaro não é nem ainda réu. Vai ser réu a partir do dia 25. Quer dizer, nós não podemos entrar no jogo da direita e da ultradireita no meu ponto de vista. Está muito certo. Talvez, concordo totalmente. É isso aí. Muito bem, Cacai, bom demais te receber aqui nessa segunda-feira e que bom, né, ter esse olhar do Cacai pós essa manifestação. Eu diria que o Cacai rendeu uns 3 cortes, como o pessoal diz aqui, viu, Cacai? Essas frases curtas, assim, que depois rodam. Que essa do desastre foi um desastre e essa outra do Senado. É importante o alerta. A manifestação contra já foi ontem também. A manifestação contra já foi ontem, que eles fizeram contra eles mesmos. Aliás, aquela foto, né, na janela lá de Copacabana já é a manifestação contra eles. É verdade. Já está feita, é isso aí. Muito bom. João Pedro, de 18 anos, que teve essa estudante de 18 anos. O garoto já resolveu. Primeiro lugar no vestibular do Rio de Janeiro e segundo lugar na USP, esse menino de 18 anos para fazer direito. É isso muito aí. Bom. Espero que seja meu estagiário no futuro. Boa. Muito bom. Valeu. Obrigada, Cacai. Até a próxima, querido. Abraço, valeu. gente. Obrigado. Abraço grande. Boa noite. Prazer é todo nosso. E o Cacai manteve a previsão, até diminuiu um pouquinho, agora já é setembro. Ele né? Falar setembro, outubro, agora setembro, ele acha que está... Que condena, né? Condena. Depois tem os recursos aí, mas acho que preso mas talvez... Ele tem uma visão otimista. Já vi gente... A Carol Brígido fala um pouquinho mais, né? Assim, mas todo mundo diz que vai ser mais rápido do que se espera, né? Mas o pensamento do Cacai é muito embasado, porque não estamos assim iniciando um assunto no Supremo. Já foram condenados mais de 400 pessoas. O crime já está estabelecido, né? A existência de um crime. Já está tudo lá no repertório desses 400, já está tudo feito, na verdade. Agora é colocar a cúpula, quem é que coordenou para ser responsabilizado. É só subir a hierarquia. É subir para o andar do Bolsonaro no Palácio do Planalto. É isso. Sabe? Não é essa dificuldade toda, não. E a declaração do Silas Malafaia, né, falando de Fla-Flu e tal, só joga contra eles próprios, né? Porque se a prioridade dela é assistir ao jogo também, é porque... porque essa pauta não mobiliza. E eu vi muita gente da direita falando isso, né? O próprio Alcolumbre fala isso. Essa não é uma pauta do povo brasileiro. Não é. Interessa ao Bolsonaro, a família dele. Né? Não é uma pauta do povo brasileiro. As pessoas querem saber de diminuir o preço do alimento, se vai ter isenção do imposto de renda, de 5 mil, etc. Né? Aliás, teve muita gente, Chico, Rodrigo, daqui a pouco o Jabel Chad vai chegar para contar uma história para a gente, porque teve muita gente acreditando, né, nessa anistia, enfim, até por outros líderes da extrema-direita em outros países, né? Teve gente que fugiu para a Argentina e depois fugiram para um outro país aí, que nós daqui vamos mostrar pouco já. A gente vai trazer essa história. Mais especificamente, vou dar um spoiler aqui, a gente vai falar sobre gente que tentou asilo nos Estados Unidos ali, a proteção do Donald Trump por ser um líder da extrema-direita nos Estados Unidos, mas a gente sabe que a política... Mas aí é que você vê a importância do Bolsonaro fanatizando essas pessoas. Pois é.
No caso, o Eduardo Bolsonaro, né? E a família confia, esse pessoal que fugiu para os Estados Unidos. Acredita? Claro, o cara está o tempo inteiro, o Trump é nosso, ele não vai... Sabe, ele acha que vai ser, que é o paraíso da extrema-direita do Brasil, corre para lá achando que vão saber que ele está ali com a camisa da seleção brasileira e que não vão prendê-lo. Cara, a bandeira ali no carro, quando o Bolsonaro estava falando, a bandeira do Trump ali na lateral, né? Exatamente, assim como levou toda essa gente que está presa na Papuda. Pois é. Mas é isso, porque nós vamos falar daqui a pouco de 4 mulheres brasileiras que fugiram para os Estados Unidos. E você acha que o Bolsonaro está preocupado em defendê-las? Porque ele ajuda e defende o... Não foi na Papuda visitar aqui, nem quem está aqui. Não foi. E aí está lá nos Estados Unidos o neto do Figueiredo, aí ele ajuda. O Alan dos Santos, aí ele tem preocupação. Agora, essas mulheres que fugiram para lá estão ferradas. O Bolsonaro não vai mover uma palha, elas vão ser deportadas e vão ser presas. Bom, já estão presas nos Estados Unidos, daqui a pouco a gente vai contar. E a gente, falando de política migratória, né, e de direitos civis, a gente tem um símbolo nessa luta, que é o Muhammad Ali, né? A gente já falou bastante sobre ele na semana passada, mas vale muito a pena porque ontem a aula foi assim... Realmente, essa história que a filha dele traz nessa conversa com o Eduardo Moreira, né? A Mariam Ali, ela contou as histórias de por que ele foi esse grande líder, né? Por que ele é esse símbolo, muito para além da luta, aliás, do papel dele como no esporte e tudo mais, ele também nessa luta pelo direito das pessoas negras ali nos Estados Unidos. Então, se você perdeu, dá tempo de assistir em icln2.com.br. Vai ter um replay, viu, Rodrigo? E a gente também tem os presentes, né? Para além dessa conversa com o Eduardo Moreira, a gente também vai garantir essas mesmas condições, né? Para quem se tornar membro do ICL depois que assistir, então, o replay, para você que não assistiu. Tem um livro, né? Edição exclusiva do ICL, o Muhammad Ali, Uma Vida. Tem pôster do Muhammad Ali e também, claro, o certificado de membro solidário que a gente sempre traz aqui também. E para isso tem que entrar, ou você pega o seu celular e aproxima do QR Code, quem está vendo na TV é fácil, né? Pega o celular, aproxima no QR Code, aí você põe só o seu e-mail e aí se inscreve para assistir a aula. Ou você digita icln2.com.br e acompanha a reprise desta, não é uma aula, né? Desta conversa com a filha do Muhammad Ali contando detalhes sobre a vida dele. Gabi? Isso aí. Importantíssimo. Importantíssimo. Então a gente pode acompanhar. Para quem assistiu e quer assistir de novo também dá, né? Para receber o acesso a essa aula histórica mais uma vez. Então vamos nessa, seguir aqui conversando, falei sobre Estados Unidos e que a gente conversaria com o Jamil Chad para contar uma história para a gente. Vou trazer aqui um resumo sobre essas 4 bolsonaristas que migraram ilegalmente para os Estados Unidos, pensando que o Donald Trump ia falar: venham, vou receber vocês de braços abertos. Não foi, lógico, o que aconteceu, né, gente? A gente está acompanhando, desde que o Trump sentou na cadeira do dia que ele assumiu, ele já teve uma política bastante agressiva contra os imigrantes. Então, a ICE, que é a Polícia de Imigração e Alfândega nos Estados Unidos, confirmou a prisão de pelo menos 4 dessas fugitivas do 8 de janeiro que tentaram, gente, entrar de maneira ilegal nos Estados Unidos. A Raquel Lopes, você está vendo aí na sua tela, a Raquel Lopes, de Santa Catarina, a Rosana Gomes, de Goiás, Michele Alves, de Limeira, interior de São Paulo, e também a Cristiane da Silva, de Santa Catarina. Todas elas fazem parte desses golpistas que fugiram para a Argentina inicialmente, né, e depois teve um pedido de extradição do ministro Alexandre de Moraes, e aí elas fugiram de novo para chegar nos Estados Unidos e foram presas. Chico, é muito interessante, porque elas são 4 mulheres. 3 foram presas no dia seguinte após Donald Trump. Olha só que simbólico. Acharam mesmo que estava 50 dias, então, de detenção. Primeiro tem a primeira ilusão dessa gente toda foi fugir para a Argentina confiando no Milei. Porque também na ilusão bolsonarista que é aliado, que é amigo. O que é que o governo Milei fez? Aplicou a lei, que era extraditar para o Brasil. E começou a mandar alguns, ou seja, não confie na família Bolsonaro, que você acaba na cadeia. É isso. A pior coisa é confiar em Bolsonaro. Ver esse povo foi para Puda, enquanto o Bolsonaro já estava pedindo Pix e recebeu 17 milhões. Então só pensam nele. Só. Não caia nessa. 600 pessoas recusaram o acordo com a Justiça. O ministro Veloso contou outro dia, o ministro Veloso, o presidente do STF. Barroso, que Veloso. Porque essas pessoas confiaram no Bolsonaro e preferiram ir para a cadeia do que fazer um acordo que bastava
passar uns dias sem ver rede social, pagar uma multa e fazer um cursinho ali, básico e rápido, sobre democracia. Transação penal que eles falam, né? Você não cumpre uma persecução pena. Persecução penal, que era uma moleza. O que preferiram? Continuar como massa de manobra do Bolsonaro. Bolsonaro segura essa manifestação do Rio agora com a desculpa de que tem gente presa irregularmente. Então essas pessoas estão servindo de massa de manobra, estão na cadeia porque recusaram um acordo para satisfazer ao bolsonarismo. E o Bolsonaro esperto, com toda uma equipe de advogados, forçando para que eles preferissem a cadeia, com a promessa que vão ser perdoados depois, a fazer esse acordo e se livrarem. Teve família que forçou o parente a fazer o acordo. É isso. Família que tem um pai mais velho, uma mãe mais velha, pelo amor de Deus, faça o acordo e vamos para casa. É impressionante, Chico, essa história. E eu queria trazer o Jamil Chad para nos contar a história dessas 4 mulheres. Jamil, elas podem ser deportadas agora dos Estados Unidos para o Brasil de volta? Boa noite. Boa noite para vocês todos. Boa noite, Jamil. Uma reportagem do Eduardo Militão, no colega do UOL, extraordinário, justamente mostrando isso tudo que o Chico está colocando, essa massa de manobra, basicamente, de pessoas que de fato acreditam. Claro, nós não sabemos ainda exatamente qual vai ser o comportamento do governo Trump. O governo Trump já deu indicações muito complicadas, né, Chico? Por exemplo, outro dia, anunciando asilo político para brancos sul-africanos. Ou seja, do governo Trump, a gente pode esperar tudo. Agora, o fato é que elas cruzaram essa fronteira, o fato é que elas fizeram essa viagem sem nenhuma promessa, sem nenhum tipo de garantia, sem nenhuma indicação concreta, mais, né, do que um sonho, algum tipo de ilusão instaurada justamente por um movimento que a gente sabe muito bem que usa da desinformação como uma estratégia política e que sim vê essas pessoas como massa de manobra, sim, para chegar ao poder, para ter algum tipo de relevância. Então, não é surpreendente a prisão delas, porque, de fato, é o que está acontecendo nos Estados Unidos com qualquer um que cruze a fronteira, né? Eu aguardaria ainda para a gente ver o que vai acontecer, de que forma, principalmente depois dessa reportagem, de que forma que a liderança bolsonarista vai querer se apresentar agora. De repente a gente vai ter, né, visitas às prisões aqui nos Estados Unidos para fazer uma selfie, né? A gente conhece bem, né, Chico, como eles funcionam. Então, isso sempre pode acabar acontecendo. Agora, o fato... Então, exatamente, mas o fato é que o que nós vemos, pelo menos das últimos... o precedente no Brasil é extremamente exemplifica como essas pessoas são usadas, são instrumentalizadas pela família. Claro, por que eu tenho uma certa cautela? Porque do outro lado tem um governo Trump que perdoou os 1.500 invasores do Capitólio e passou a chamá-los de heróis, né, e dizendo que eles estavam sendo mantidos como reféns, quando, na verdade, aqui nos Estados Unidos, inclusive, nós tivemos mortes. Mas o que nós temos hoje é um caso muito concreto de 4 mulheres que deixaram, basicamente, toda a situação que elas tinham no Brasil e cruzaram a fronteira e acabaram presas por uma ilusão. Por enquanto, é a única coisa que nós temos. Uma enorme ilusão, que é, obviamente, a base do bolsonarismo. Perfeito. Eu acho que... Vive dessa ilusão, né? Dessa promessa. É grave. E essas pessoas caindo e sendo fanatizadas, sendo levadas de casa para qualquer lugar por conta dessa causa maluca. Não, e o que ele tem feito com os outros imigrantes, quer dizer, tem essa ressalva feita pelo Jamil Chad, é bom esperar mesmo, né? Porque o Eduardo Bolsonaro ele continua, né? Ele não voltou para o Brasil. Não, ele transferiu o mandato para lá, ele é deputado... É um deputado pelo Texas, sei lá por onde. Mas então ele pode agir para tentar fazer algum tipo de operação junto ao governo Trump. Mas o que ele tem feito com os imigrantes, e continua, né, Gabi? É nosso próximo tema, não é isso? A comunicação que ele faz, isso é muito importante, né? Até o Jamil falava isso outro dia, não é que o Biden não estava deportando as pessoas, né? Mas é que o Trump, ele transforma isso num espetáculo. Exatamente. Espetáculo da deportação. Agora,
O Trump deportou para El Salvador 238 imigrantes, maioria venezuelanos nesse caso, passando até por cima de uma ordem judicial que estava bloqueando essa deportação. Então, também invocou uma lei de mais de 200 anos atrás, gente, a chamada Lei de Inimigos Estrangeiros, de 1798, que é uma lei para ser usada contra cidadãos de países que estão em guerra contra os Estados Unidos. Olha isso. Então, esses deportados chegaram a El Salvador no domingo e foram levados para um centro de confinamento de terroristas. A gente tem as imagens e a gente está colocando aqui na tela agora, né? E o Trump está acusando os venezuelanos de pertencerem a organizações criminosas. É uma política mais agressiva e que se mostra mais agressiva no fim das contas, né, Rodrigo, expõe, Chico e Jamil? né? Expõe, né, as pessoas que estão sendo expulsas dos Estados Unidos a esse espetáculo de degradação, que é para assustar mesmo. A gente conversa com gente que tem parentes nos Estados Unidos e muita gente está assustada mesmo, não é? E mandando para El Salvador agora, né, Jamil? Mandando venezuelano para El Salvador, para as prisões de El Salvador. Então, e passando por cima de qualquer lei. Então, não, e essa lei que ele invoca de 1798, outro dia o professor aqui, Pontin, né, explicava para a gente, é uma lei que foi usada na guerra contra o México, né? Quando os Estados Unidos entraram em guerra com o México e tomaram um bom pedaço que era do México e transformaram em Estados Unidos, ali aquele pedaço Novo México, Texas, um pedaço da Califórnia, né? Então, quando eles fizeram a guerra com o México, então, que, aliás, o México nem era independente, pertencia à Espanha, iam expulsando também os mexicanos que estavam ali, ou né, que eram indesejáveis, foram mandados embora. É uma lei daquela época. Estão usando agora para expulsar venezuelanos, centro-americanos e brasileiros quando necessário, né, Jamil? Exato. Olha, essa história tem tantos níveis de absurdidade. Vamos pegar o primeiro deles. Usar uma lei de um momento de uma guerra. Tá? Então, você está mandando um sinal muito claro, em pelo menos dois aspectos. O primeiro, o que existe aqui é uma guerra, ou seja, não é um fluxo migratório, não é uma questão migratória, é uma guerra contra o outro. É uma guerra, sim, muitos desses que foram aí para El Salvador, sim, fazem parte de gangues, tudo isso a gente sabe. Agora, o primeiro ponto, Trump ignorou as leis do seu próprio país, ignorou a decisão judicial do seu próprio país e foi buscar justamente numa lei de uma guerra, de um momento de uma guerra do país, para, obviamente, passar por cima do judiciário. Então, existe, em primeiro lugar, e nós não entramos ainda no debate sobre o imigrante, venezuelano, o que seja, em primeiro lugar, você tem aí uma ruptura em relação ao Estado de Direito, usando justamente uma lei de um momento excepcional, que é uma guerra. Não, o governo americano não está em guerra, né? Não há uma declaração de guerra, não há uma situação de guerra no país, mas ele usa uma lei nesse sentido para, obviamente, atropelar o judiciário. Então, esse é o ponto número 1. Ponto número 2, essas imagens que vocês estão vendo, essas imagens são absolutamente chocantes. Né? É como se nós estivéssemos tratando, obviamente, do pior grupo terrorista que jamais fez parte da humanidade. Eu não me lembro de imagens dessa sobre a Al-Qaeda. Eu não me lembro de imagens dessas na época do auge do terrorismo nos Estados Unidos, do terrorismo islâmico. Eu não me lembro de uma violência tão grande, obviamente espetáculo, né? Em termos de espetáculo, contra um grupo específico. E aí tem um objetivo, como o Rodrigo colocou, instaurar o medo. Essa é a mensagem. Olha o que eu faço com quem viola qualquer tipo de regra. Obviamente, nós sabemos que vários desses são acusados de estupros, tem tudo ali, sem dúvida nenhuma. Agora, o que não tem é Estado de Direito. Né? O que não tem nessas imagens, essas pessoas vão cumprir prisão e vão enfrentar a justiça em El Salvador, um país que, sinceramente, eu desconheço na história recente nossa, um país que se presta ao serviço de ser a prisão de uma superpotência.
Eu desconhecia isso. Terceirização da prisão, né? Você terceiriza fora do seu país as prisões, né? Os Estados Unidos já fazia isso de certa maneira com Guantánamo, mas sob a administração dos Estados Unidos, né? Sim. Mas lá na ilha de Cuba. E o próprio posicionamento do Bukele também, né? Ele falou também, né, Gabi? Você tem aí? Tenho. Nayib Bukele, né? Ele zombou da decisão da Justiça dos Estados Unidos de bloquear a deportação. E aí, quando os venezuelanos desembarcaram, ele foi na rede social e fez o comentário: ops, tarde demais. Porque tinha uma juíza, não sei se o Jamil ia comentar isso, teve uma juíza que chegou a bloquear a deportação e o Trump desconheceu essa decisão da juíza, foi isso mesmo? Assim, como é que ele cassou a decisão? Não, ele alegou que o avião já estava em voo, né, que já estava voando, e que, portanto, não podia mais fazer nada. Agora, a informação, obviamente, que os jornalistas aqui começam a investigar é o fato de que, claro, eles sabiam que aquela decisão estava para sair e apressaram justamente a decolagem do voo. Então, tem como eu disse no começo, tem um número tão grande de absurdos nessa história que até, na verdade, ele exemplifica de uma forma muito, muito cruel o que é hoje o governo Donald Trump, que viola as próprias leis do país, que passa por cima do judiciário, que usa um país centro-americano para terceirizar uma prisão. Você tem toda a razão, Rodrigo. Guantánamo, mas Guantánamo, como você colocou, é uma base americana. Sim. Nós estamos agora falando de um país centro-americano que se presta ao serviço de ser o receptor e que foi pago, né, Jamil? Foi pago pelos Estados Unidos. Está sendo pago para fazer isso. Está sendo pago. Os Estados Unidos pagando 6 milhões de dólares para o governo de El Salvador. Mas vamos lá. Que soberania tem esse país quando ele se submete a ser a prisão de um outro país? Né? É impressionante essa história em termos... Agora, o que fez o presidente de El Salvador falou, não, para os americanos é pouco dinheiro, mas para nós é muito. Bom, como assim? E a questão de segurança do país, e a questão, insisto, da soberania. Essas pessoas não cometeram crimes em El Salvador. Essas pessoas não são salvadorenhas. As vítimas dessas pessoas tampouco são de El Salvador. Então, por que elas estão cumprindo uma pena de prisão ali? Obviamente, é um desmoronamento da soberania daquele país de uma forma brutal. Esse é um segundo ponto. E o terceiro é, obviamente, que o Rodrigo já citou, a questão do medo. Você colocar isso como um exemplo para a população. Eu não sei se todos vocês são criminosos, estupradores ou assassinos, mas tomem tento, né? Porque olha só o que pode acontecer com qualquer que esteja fora, vamos dizer assim, do que nós possamos considerar como a lei. É absolutamente dramático o que acontece aqui. É realmente assim, é surreal essa história, né? Quando você vai trazendo os desdobramentos, parece que vai ficando cada vez pior também. Eu acho que... Posso só fazer Claro, Jamil. Posso só um detalhe, porque isso tem acontecido, eu passo uma parte dos meus dias assistindo às televisões pró-Trump, porque eu quero entender de que forma isso tudo tem chegado a uma parcela grande da população americana, né? E aí, outro dia, era uma manifestação, olhem só, uma manifestação de judeus fazendo uma manifestação de defesa daquele palestino que foi expulso da Colômbia, foi preso, etc. Era uma manifestação de judeus. Eles ocuparam o hall central da Trump Tower aqui em Nova York. Na camisa deles, eles estavam todos com a mesma camisa, dizendo not in our name, não em nosso nome, não, né, no nome dos judeus, não façam isso, ou seja, dizendo o governo americano, vocês estão cometendo uma arbitrariedade absurda. O que dizia os apresentadores dessa televisão americana? Quem serão essas pessoas que estão fazendo esses atos? Precisamos investigar quem são essas pessoas que estão sendo pagas para fazer esse ato. Em nenhum momento falavam, por exemplo, que estava escrito na camiseta que aparecia na televisão. Era tão surreal a imagem, que nas camisetas, todos eles dizendo, sou judeu, não faça isso em meu nome, e os apresentadores de televisão
colocando dúvida se de fato são judeus. Ou, na verdade, de repente são criminosos, de repente são pessoas que estão sendo pagas para causar todo esse rebuliço. Ou seja, nós estamos vendo realmente a instauração do medo como política. E isso eu não sei onde leva, obviamente. É isso, Jamil. Obrigada demais por hoje. Bom trabalho por aí, querido. Valeu, Jamil. Valeu, querido. Desculpa me estender aqui. Não, de jeito nenhum. Obrigada. Dá até um... Te respira, né? Porque, olha, é realmente muito difícil, né? Sempre que a gente traz notícias do Donald Trump aqui, é sempre nesse tom mesmo. Agora, semana passada, a gente estava conversando com o Guilherme Amado, vocês lembram? A gente até trouxe ali nas redes sociais Eduardo Bolsonaro, né, trazendo ameaças contra o jornalista Guilherme Amado, nosso comentarista aqui do ICL. E a gente, em resposta às ameaças do deputado federal Eduardo Bolsonaro contra o Guilherme Amado nas redes, na última quinta-feira, a ABRAGE, Associação de Jornalismo Investigativo, divulgou uma nota em defesa dele, e eu vou ler um trechinho aqui. O deputado sistematicamente tenta descredibilizar o trabalho de jornalistas por meio de ameaças, ataques virtuais e campanha de desinformação. A publicação tem o intuito de mobilizar seus apoiadores contra o jornalista e, assim, tentar silenciar o seu trabalho, porque, como eu disse, né, o Guilherme Amado foi alvo de ataques na semana passada. Ele fez uma publicação de uma reportagem mostrando que o Eduardo Bolsonaro estava fazendo uma live em Washington, nos Estados Unidos, enquanto o Congresso estava discutindo um tema importante das emendas. Ele não está trabalhando como deputado, está trabalhando exatamente como lobista contra o Brasil nos Estados Unidos. E o Eduardo Bolsonaro ficou bastante incomodado e aí pegou, né, aquela reportagem, colocou nas redes sociais dele, dizendo que o Guilherme Amado, né, o jornalista, nas palavras dele aqui, abre aspas, está se borrando de medo do trabalho que ele está realizando nos Estados Unidos e que ele tem razão de ficar com medo. Ainda fez uma ameaça, né? Então, a ABRAGE aqui se posicionando e a gente também, claro. A gente já conversou com o Guilherme Amado no momento que isso aconteceu até, mas a gente também demonstra o nosso apoio ao trabalho do Guilherme Amado, né? Um trabalho muito sério que ele e que os jornalistas que trabalham na coluna dele também fazem. Então, importante aqui a gente trazer esse posicionamento da ABRAGE. Que segunda-feira, hein? Segunda de balanço do delírio bolsonarista. Ele continua delirando, né? E nós continuamos acompanhando. Semana que vem ele vira réu, né? Semana que vem, dia 25, hein, gente? Dia 25, tá chegando a hora. Tá chegando a hora do Bolsonaro virar réu. Nós vamos fazer uma cobertura especial aqui, no momento em que ele virar réu, ele e os milicos golpistas. É isso aí. Então, terça-feira da semana que vem, a gente vai estar de olho no julgamento que começa no Supremo Tribunal Federal e amanhã a gente vai estar de volta também com o nosso noticiário a partir das 7 horas da manhã. Agora tem Chico Pinheiro entrevista, hein, gente, com Miguel Nicoleles. Então, vale a pena a gente acompanhar ele, que foi um grande nome, né, um expoente da ciência contra o negacionismo. Então vamos nessa acompanhar a partir de agora. Rodrigo, Chico, boa noite a todos que nos acompanharam. Até amanhã. Até amanhã. Sem duplo sentido nenhum. O evento da história de Muhammad Ali, narrado pela filha dele, Mariam Ali, foi uma porrada no queixo. Deixou todo mundo na lona, de tão abismado com a força desse furacão chamado Muhammad Ali. Se você não participou desse evento, pelo amor de Deus, você tem que assistir. Você e todos os seus amigos e amigas, para se sentir inspirado, para se sentir impulsionado pela história dessa lenda. A gente resolveu liberar o replay para muitas pessoas que assistiram poderem assistir novamente e para você que não assistiu ter essa chance. Vai ficar por pouco tempo no ar e no final a gente reservou uma surpresa para quem quiser fazer parte da comunidade do ICL também. Um abraço e bom vídeo.